Passeou, pessoal. Como estamos? Todo mundo me ouvindo aí? Beleza, aí vem, deu legal aqui. Só botar aqui. A gente já tá online no WhatsApp. Tá, vamos. São 8h03 agora. Inclusive, tem pouca gente online, né? Na sala tem só 7 pessoas. Acho que o pessoal tá confundindo e achando que a aula vai ser 9 horas, né? Mas eu coloquei lá no grupo. Ia ser 8, né? Que a gente voltou com o horário normal. Acho que algumas pessoas não viram, né? Era só dar 8h15 aí pra gente tá começando. A ocupação do setor começou por essa famoso papel. A mistura foi utilizada principalmente. O pessoal tá entrando aí agora, 10 pessoas já. Espera só mais um pouquinho. Acho que o pessoal tá se tocando agora que eu botei Estamos Online, que a aula vai ser 8 horas. E vamos dar mais um tempinho, ó, tá vendo? O pessoal tá entrando, 13 pessoas já temos o dobro do começo da transmissão. Então, pessoal, eu acho que o pessoal não percebeu que era 8 horas mesmo, não. Tá? Então, vamos esperar até 8h20. 8h20 a gente começa, tá? São 8h15, 8h20 a gente começa em ponto. Tá dando tempo do pessoal entrar aí.
Pronto, meus amados, 8h20. Né? Glória a Deus. Pessoal, perdão, eu estou começando agora, porque eu estava lá em casa e aí a luz caiu na cheguei de serviço. Quando eu cheguei em casa, a luz caiu. Falei, vou esperar um pouquinho para ver se volta, né? Mas aí não retornou a tempo, né? Inclusive, a Raina tá lá em casa com a Alice, e aí tá sem luz lá também. Aí eu vim aqui para casa do meu pai, ele tá ali, ó. Dá um tchau aí, pai. Tá ali sentado ali atrás. E aí, vamos dar início à aula aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, queria... Pai, tu ora aqui pela gente, para começar a aula? Pode ser por aí, por aqui. Só apertar na câmera aí. Solta a câmera aí. Clica na tela. Isso, aí vai aparecer a câmera aí embaixo. É só soltar a câmera e o áudio. Mandar a câmerazinha e o microfone. Aleluia. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, olha aí, meu Pai, diante de Ti, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber, meu Pai, a Tua palavra. Meu Pai, usa Teu servo, meu Pai, poderosamente. Traz, meu Pai, verdadeiramente conhecimento e sabedoria, Senhor. Agrega, meu Pai, esses valores, meu Pai, a nós, porque nós queremos partir para a eternidade, meu Pai, não como leigos, sabendo, meu Pai, daquilo que vai acontecer, daquilo que vai suceder, de tudo, Pai. Seja com a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Então, meus amados, hoje eu não vou saudar um por um não, tá? Que a gente está com o tempo já bem avançado. Mas eu vou saudar quem estou vendo de novo aqui, né? Que é a irmã Cibele. Eu não sei quem é, mas seja bem-vinda, tá? Pai do Senhor. Também eu vou pedir para quem puder aí abrir a câmera, né? Como a irmã Evinha, o Léo, o Geilton, a Mariângela, estavam com a câmera aberta aí, né? A Mariângela voltou agora. Eu peço que abra aí, tá? Para a gente participar todo mundo junto, para ter a sensação que eu estou com vocês aí, tá bom? Tá bom, então, sem delongas, estamos começando a aula 8h22 e a Líria está entrando aqui também. Estamos começando a aula 8h22 e no máximo em 9h22 nós estaremos terminando, tá bom? Vai, senhor Líria, seja bem-vinda. Carmita também, vai, senhor Tia. Amém. Vamos lá, então. Então, nós paramos na última aula do Evangelho de João, né? E aí, nós paramos no capítulo 5. Nós iríamos ver o 5, né? Hoje, né? Vamos ver o 5, né? Para quem não estava aqui na aula passada, eu vou só dar uma rápida pincelada no que a gente viu aqui. Inclusive, eu esqueci não, na verdade, eu fiz o upload errado da aula da semana passada, eu tinha que fazer uns cortes, e aí foi por inteiro, e aí eu não postei, né? Mas amanhã eu vou estar postando ela para quem não assistiu a última aula, possa assistir a última aula e a de hoje também, tá? Então, na última aula a gente viu, né, a respeito do capítulo 4, né, da mulher samaritana, né, aquela que Jesus encontra lá na beira do poço, né? E aí eles têm um diálogo, né? E aí Jesus, como sempre, apresentando uma perspectiva espiritual da questão, né? E a mulher, ela vendo com seus olhos carnais, naturais, né? E aí, né, a mulher fala da água, né? Jesus fala que pode dar uma água para ela, né? Uma água viva que ela não havia provado ainda. E aí faz esse paralelo dessa conversa, né? E Jesus mostra a água viva com o Espírito Santo, né? Nós falamos das características do Espírito Santo, falamos do poder do Espírito Santo que ele nos toca, né? Que antigamente eles não tinham eletricidade, hoje nós temos, né? Então eles descreviam antigamente como águas vivas, tudo. Vimos, né, que os samaritanos eles eram um povo, né? Que eles derivaram, né, da divisão dos reinos de Israel, né, por Salomão, quando a Síria invadiu o reino do norte, né? E aí o reino do norte ele foi dividido em nove reinos e foram introduzidos 5 nações diferentes, né? Com 5 deuses diferentes também. E aí nós vimos, né, que esse povo samaria era derivado disso. Ele era um povo judeu mesclado. Eles adoravam a Deus da forma deles, né? Eles tinham o próprio templo deles no Monte Gerazim. Eles tinham os próprios sacerdotes. Eles só acreditavam no Pentateuco, né? Né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que Moisés escreveu, 5. Eles só acreditavam nesse Pentateuco. Eles, né, tiveram filhos com gente de outras nações, então os judeus não se davam por isso, né? Os judeus, eles são um povo muito separado, muito seleto, puro, né? Inclusive, dei exemplo do filme, né, da lista de Schindler, né?
Quem não assistiu, eu recomendo que assista. É uma ótima história, né, sobre um dos juízos de Deus sobre a nação de Israel, né? E aí, nós vimos essa diferença do samaritano e dos judeus. Nós vimos que essa mulher, né, ela começou, né, depois que bebeu da água de Cristo, da palavra de Cristo, ela começou a ser uma fonte de água viva para aquele pessoal que estava na cidade dela, né? Nós vimos, né, que Jesus deu uma revelação a ela, né, dos 5 maridos, né, que podem ser, né, maridos físicos, né, físicos de verdade, que existiram de verdade, né? Mas nós vimos que Jesus, desde o começo do texto, estava fazendo um paralelo carnal e espiritual, né? E haviam sido introduzidos 5 deuses diferentes de nações, né? E ela, na verdade, estava tentando ali se relacionar com Jesus também. E Jesus falou para ela que não era possível, né, que ela se relacionasse com 5 maridos mais ele, né? Nós vimos que tem um significado espiritual também, tá bom? Prosseguindo aqui, aí Jesus fala, né, que chegou a hora e vem a hora que os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém nem em Samaria, mas adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí nós falamos que quando Jesus veio, soprou o Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado. As pessoas podem agora adorar Jesus, né? Adorar o Pai em espírito e em verdade, tá? Porque agora elas possuem o Espírito revivido dentro delas, tá? Antes eles não podiam fazer isso porque o Espírito do homem era o Espírito caído, até que Jesus o redimisse. Deixa eu ver o que mais. Estou passando rapidamente, tá? Tá, ceifeiros e ceifeiros também eu falei, né? Que Jesus olha para aquele povo da cidade que a mulher havia chamado e fala, né, que os campos já estão brancos, né? E aí Jesus faz outro paralelo, né, da colheita da Judéia, que demorava 44 meses para que se desse o seu fruto, né? E Jesus dá um paralelo, né, que quase instantaneamente ele lançou a semente naquela mulher e os discípulos já estavam colhendo, né, já estavam evangelizando junto com Cristo, né? Expliquei a questão, né, que muitas das vezes, né, Jesus fala, né, que nós entramos no trabalho de outras pessoas, né? Muitas pessoas semearam antes da gente, nós estamos colhendo o trabalho dessas pessoas, né? Mas nenhum de nós fica sem galardão, nem o que plantou, nem nós que estamos colhendo, tá? O apóstolo Paulo também fala, né? Eu plantei, Apolo regou, né? Mas é Deus que dá o crescimento. Então, Deus que dá o crescimento em tudo, mas todos nós temos galardão, tá bom? E aí expliquei também, né, que ele fala que entesoura o seu fruto para a vida eterna, tá? Então, você entesoura aquele que você ganhou para Jesus, para a vida eterna, para a eternidade, né? E você já recebe desde já o seu galardão. E se você permanecer firme no Senhor, né, você vai receber seu galardão no tribunal de Cristo, tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Tá. Eu falei também que o profeta não tem honra na própria casa, né? Jesus, na própria casa dele, ele pôde operar algumas curas só pela incredulidade do povo, tá bom? Vamos lá. Cura do filho oficial do rei, também expliquei, mas, na verdade, só o fato, né, eu contei aqui. Tá, e chegamos aqui ao 5, tá bom? Então, chegamos à aula de hoje. Quero que você pegue sua caneta, seu papel, tá bom? Seu caderno aí, seu marca-texto, para que nós possamos começar, ok? Então, vamos lá, então. Capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Alguém falou comigo no chat, deixa eu só ver o que a pessoa falou. Ah, tá. A Lilian falou, paz, Senhor. Paz, Lilian. Vamos voltar para a tela inicial agora aqui. Tá, deixa eu voltar. Vai sim. Então, vamos lá. Capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Tá? Então, eu quero que vocês saibam que, naquela época, a cidade de Israel era cercada por 12 portões. Tá? E esses portões, cada um tinha um nome. E um dos portões tinha o nome de Porta das Ovelhas. Por que era Porta das Ovelhas? Eu vou explicar para vocês, mas eu quero que vocês anotem nessa referência de João, capítulo 5, verso 2. Quero que vocês anotem a referência de Neemias, livro de Neemias, capítulo 3, verso 1. Livro de Neemias, capítulo 3, verso 1. Evangelho de João, esse o qual estamos lendo, capítulo 10, versos 7 ao 9. João, capítulo 10, versos 7 ao 9. Quero que vocês anotem também a referência do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Então, o que acontecia? Havia essas 12 portas, né? E essa porta das ovelhas era uma porta que somente os animais entravam, tá bom? Para sacrifício. Então, qual era o percurso? O percurso era: os animais entravam pela porta das ovelhas, que era uma pequena porta, passavam pelo tanque de Betesda, tá? O que quer dizer Betesda? O enviado. Então, eles passavam por esse tanque de Betesda para quê? Para que fossem lavados para os rituais do sacerdote, tá? Então, quem ia oferecer algum tipo de sacrifício ao Senhor, colocava os seus animais ali, eles passavam pela porta, eles eram lavados, e ali, depois de lavados, eles eram enviados ao sacerdote. Lá dentro, o sacerdote sacrificava um animal no templo, e o sangue também escorria para as piscinas, tá? E, na verdade, eram 5 piscinas. O tanque de Betesda, ele continha 5 piscinas. Betesda é um nome único, mas continha 5 piscinas, tá bom? E agora eu vou dar uma referência, vamos ler a referência aqui, que nos dá o contexto histórico do tanque de Betesda, tá bom? Então vamos lá, vou ler a primeira referência. Neemias 3:1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Meus amados, qual é o contexto aqui? Jerusalém havia sido destruída, tá? Os portões de Jerusalém. E Neemias, ele estava reconstruindo os portões, tá? E aqui nós vemos que essa porta das ovelhas, ela foi consagrada. Tá? Não fala das outras portas, das outras 11, mas nós vimos aqui que a porta das ovelhas, ela foi consagrada, tá bom? Fala que consagraram e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução, tá bom? Então, vamos ler a próxima referência aqui. Tá. O que simboliza, na verdade, antes da gente ler a referência? O que simboliza essa porta, tá? Nós vemos que Jesus, nos seus evangelhos, na Bíblia, ele fala que ele representa a porta, tá? Inclusive, tem uma passagem que ele vai falar que ele é a porta das ovelhas, tá? Então, essa porta simbolizava nada mais que o próprio Jesus Cristo, tá bom? Vamos ler aqui a referência de João, capítulo 10, versos 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Perceba que Cristo não falou isso à toa, tá? Ele usou a simbologia que havia na época, né? Então, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim, antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha que tremendo, então. Então, todos esses enfermos que estavam ali junto ao tanque de Betesda, que nós vamos já ver logo os versículos seguintes, eles entravam pela porta que representava Cristo e esperavam uma esperança de cura, tá bom? Então, na verdade, eles vinham aquele tanque, mas, na verdade, havia toda uma simbologia. Eles passavam por aquela porta esperando que o próprio Cristo curasse, não que aquele anjo descesse e agitasse as águas, tá? Eles esperavam que o próprio Cristo curasse. Claro que anjo não cura ninguém, né? É Deus quem cura, tá? Então, é uma simbologia de Jesus essa porta, tá? Então, descendo mais aqui, vamos lá. A segunda referência, Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Lembra que eu falei aqui que a porta era bem pequena? Tá? Só os animais passavam por ela? Então, só na condição de ovelha você consegue passar por essa porta, tá? Se você for muito maior que a ovelha, muito maior que um animal que essa porta simboliza, que é a porta das ovelhas, você não passa, tá? Então, simboliza, né, que nós somos ovelhas de Cristo, Cristo é a porta, é apertado, estreito o caminho, só as ovelhas passam por ali, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. Capítulo 5, verso 3. Já falei, né? Sublinhe, pessoal, Betesda e coloque aí. Quem tem a Bíblia de estudo, provavelmente vai ter o significado, tá? Mas para quem não tem, coloque aí Betesda, que significa casa de misericórdia, tá? Eu falei errado, tá? Eu havia falado o enviado, tá? O tanque de Siloé, que é o enviado. Retifiquem, por favor. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Olha como faz todo sentido o contexto. A porta é Cristo, as ovelhas passam pela porta,
e encontram a casa de misericórdia. Bom, então vamos lá. Vou ler novamente o verso 2. Ok? Vamos lá. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Como eu havia falado, né? 5 piscinas. 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, abre colchetes, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, tá? Esse comentário aqui, gente, esperando que se movesse a água e tal, ele foi acrescentado, tá bom? Foi acrescentado por um escriba da época que estava ajudando a escrever o Evangelho de João. Então, a pergunta que se faz, né? As pessoas perguntam, né? E aí, havia um anjo que agitava essas águas, tá? E por que essas pessoas se amontoavam ali na porta? Por que elas se amontoavam ali junto àquele tanque? É que nós vamos ver, eu quero que você coloque a referência, tá? No verso 3. Quero que você coloque a referência de Levítico, livro de Levítico, capítulo 21, verso 18. 18 ao 20. Levítico, capítulo 21, verso 18 ao 20. Vou ler aqui para a gente. Pois nenhum homem em que houver defeitos se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berida no olho, ou sarna, ou impige, ou que tiver testículo quebrado. Ou seja, por que eles jaziam ali à porta? Porque eles não podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, tá? Então, para oferecer sacrifício ao Senhor, não bastava que o animal fosse perfeito, mas também a pessoa que fosse oferecer, ela deveria ser perfeita de tudo, tá bom? Então, por isso que eles jaziam à porta do templo, esperando que o anjo descesse, agitasse as águas, e eles fossem curados e tivessem condição de oferecer o seu sacrifício. Então, era muito cômodo para eles. Eles ficavam ali, o anjo descia na água, os curava, e eles já poderiam oferecer o sacrifício, tá bom? Então, eles estavam ali não por uma esperança qualquer, mas porque eles precisavam, como judeus, oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas pela imperfeição física deles, eles não poderiam oferecer esse sacrifício, tá bom? E outra coisa também, eu vou falar um pouco mais à frente isso aqui, na verdade. Vamos lá, prosseguindo. Aí, Michele. Já vem. Michele acabou de chegar aqui, gente. Tá bom? Vamos lá. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E eu quero que vocês considerem, gente, porque existe muita dúvida quanto a isso, né? Um anjo descia ou não, né? Isso é uma lenda, é mito e tal. Então, eu quero que vocês pensem comigo. Se realmente o anjo não descesse ali, naquelas águas, havia sentido para aquele homem ficar ali 38 anos esperando? Pense, em 38 anos você vê muita coisa, né? Então, provavelmente, em 38 anos que aquele homem jazia naquele lugar, ele viu coisas acontecerem, né? Então, por isso que ele estava esperando ali. Então, temos um argumento a favor daquele anjo que desce a água, né? E outra, quando Jesus fala com esse homem, nós vamos ver mais para frente, Jesus não refuta de forma alguma que descia um anjo ou não, tá? É igual eu falei, né, na aula passada, né? Que, na verdade, no Cefal, né? Quando Satanás vai tentar Jesus, né, no Getsemane, ele está 40 dias ali. Satanás fala com Jesus, né? Meus são os reinos do mundo, né? Jesus de forma alguma refuta Satanás, tá? Porque Jesus sabe que até aquele momento Satanás era o rei do mundo, tá? O príncipe do mundo, porque Adão pecou lá atrás, nós vimos, né? E aí a escritura da terra, né? As coisas passaram ao domínio de Satanás, tá? Então, nós vimos que Jesus, ele não refutou. Aqui nós vemos o mesmo comportamento, tá? Jesus não refuta de forma alguma a descida do anjo, tá? O homem fala da descida do anjo, Jesus não refuta. Outra coisa que eu quero que vocês saibam também. Por que esse homem ele estava ali, né? E ele fala com Jesus. Vamos ler, na verdade, aqui o próximo versículo, tá? Vamos ver aqui o 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há um tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o homem, o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque
quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aqui eu quero que vocês saibam, gente, que naquela época, eu expliquei que já havia um suborno, né, na questão, né, que Jesus entra no templo, dá porrada em todo mundo, né, porque os animais que estavam sendo oferecidos ali, estavam sendo taxados, tudo, eu expliquei para vocês isso, né, eles vinham fazendo isso já há muito tempo, os sacerdotes se corrompendo, e ali também havia uma corrupção. Por quê? Porque os enfermos que eram de famílias mais abastadas pagavam para estar mais perto da água, tá? Então, aquele homem estava há 38 anos ali, mas os sacerdotes não permitiam que ele chegasse perto da água, não permitiam aos enfermos pobres que chegassem perto da água. Por quê? Porque pagavam-se subornos aos sacerdotes para que eles colocassem os enfermos mais abastados, que tinham condição de pagar, junto ao tanque de Betesda, mais perto da água. Por isso que ele fala, Jesus, quando eu vou, não tem que me coloque ali, tá bom? Porque, na verdade, existem pessoas que estão à minha frente porque pagaram, né? Ok? Então, vamos lá. 7. 8. Então, lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, tá? Então, como é que a gente sabe, né, que Jesus, ele sabia da condição desse homem e simplesmente mandou esse homem, não escolheu nenhum outro homem, tá? E aqui eu quero que vocês lembrem do que a gente falou nas outras aulas. Eu vou até ler aqui, né? João, capítulo 2, verso 25. E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus, muito antes, né, desse homem abrir a boca, Jesus já sabia da sua condição. Nós vimos, né, que Jesus ele possuía em si todos os ministérios e todos os dons, tá? Que Jesus era completo em tudo. Ele era a plenitude, ele é a plenitude de Deus. Tá bom? Prosseguindo. Ainda no 8, tá? Então ele disse, Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Note que Jesus, ele manda, e aquele dia era sábado, né? Tem que ressaltar isso. Ele manda esse homem tomar o seu leito e andar, tá? Por que Jesus, ele não somente manda esse homem levantar e caminhar, né? Mas Jesus manda ele tomar o seu leito, né? Nós vamos ver mais para frente aqui, tá? Mas Jesus, ele está confrontando a religiosidade que havia na época. Porque os judeus, eles deveriam guardar o sábado, de qualquer forma. Tá bom? Eu vou explicar para vocês por que eles deveriam guardar o sábado. Só que Jesus, ele manda o homem fazer algo que era proibido no sábado, tá? Para confrontar a religiosidade dos fariseus. Então, vamos lá. Versículo 9. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, tá? Então, eu quero que vocês anotem nessa referência de João, capítulo 5, verso 9. Quero que vocês anotem a referência de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, verso do 8 ao 11. O livro de Êxodo, capítulo 20, verso do 8 ao 11. O livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 14 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versos 14 ao 16. E a última referência, carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Carta aos Colossenses, os crentes que moravam em Colossos, capítulo 2, versos 16 e 17. Ok? Vou ler aqui então a referência, meus amados. Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aqui eu estou dando explicação, tá? Por que os judeus guardavam o sábado? Porque realmente era um mandamento de Deus, tá? Então, lendo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Só explicando aqui, as pessoas às vezes acham que a semana começa na segunda-feira, tá? Mas não, a semana começa no domingo, tá? Domingo, segunda de segundo dia, tá? Terça de terceiro dia, assim por diante, até o 7º, que é sábado, tá? Prosseguindo, nesse dia não farás trabalho, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os teus estrangeiros que morarem em tuas cidades,
Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Segunda referência, Evangelho de Marcos, capítulo 2, 27 e 28. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo no sábado. Essas referências vão ser importantes, tá? Mais para frente, para a gente entender o confronto de Jesus com o sábado. Próxima referência, Lucas, capítulo 13, verso 14 ao 16. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tá? Aqui é a passagem que Jesus cura uma mulher que era encurvada, tá? Estava aprisionada por um espírito maligno. E a última referência, Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tá? Então, por que eu dei todas essas referências? Para que vocês entendessem, tá? Porque os judeus guardavam o sábado. Eles guardavam o sábado porque era um ordenamento de Deus, porque Deus criou o mundo em 6 dias, tá? Inclusive, Deus criou o homem no 6º dia. Por isso que o número 6 é o número do homem. E quando nós vemos lá na marca da besta 666, quer dizer homem, 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 ignorando totalmente a existência de Deus, tá? Levando ao máximo o humanismo. Então, Deus fez o homem no 6º dia, Deus trabalhou em 6 dias e no último dia, no 7º, Deus descansou, tá? Então, Deus mandou o homem descansar porque ele também descansou no 7º dia. Outra coisa também, Deus deu o sábado, porque os judeus foram escravos no Egito, né, por 430 anos, né? Pouco menos que 430 anos, na verdade. Quando a gente vai ver a história, foram pouco menos de 430 anos. E eles trabalhavam de segunda a segunda, de sol a sol, 24/7, tá? Então não havia descanso. E Deus viu o seu clamor, viu a sua opressão e deu o dia de sábado para o descanso, tá? E o dia de sábado não é só para os judeus, é para todos, tá bom? Mais para frente foi também instituído o dia de domingo, tá? Sábado e domingo, mas inicialmente era apenas um dia na semana de descanso, tá bom? E aí o que acontecia? Os fariseus, eles... Vamos prosseguir aqui, e aí eu vou explicar em cima do versículo, tá? Então, prosseguindo aqui, meus amados, ó. O 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que ele lhe respondeu, né, o que havia sido curado: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, ele jogou para contra Jesus, né? Falou assim: ó, o cara que me curou aqui, ele que mandou eu andar, tá bom? Ele que mandou eu pegar esse leito e carregar. Então, o que Jesus estava confrontando era a religiosidade, porque a nação de Israel, ela não observou os sábados durante muitos anos, e eles começaram a pecar contra o Senhor, tanto que o Senhor entregou a nação de Israel a outras nações, e um dos pecados mais graves que Deus acusou a nação de Israel foi de não ter guardado o sábado, tá? Então, depois de ser liberto do cativeiro em que eles estiveram das outras nações, eles começaram também a levar ao sábado ao outro extremo, tá? Então, se eles não ligavam para o sábado, eles começaram a venerar, tá, o sábado. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a criar várias nuances dentro do sábado, que não podiam, por exemplo, escrever numa parede, não podiam escrever no chão. Se escrevesse, não podia ter um certo ângulo entre uma palavra e outra, sabe? E começaram a fazer várias coisas, instituir várias, vamos dizer assim, coisas que engessavam o sábado, tá? Na verdade, o sábado era um dia de descanso, apenas isso que Deus deu. Um dia para que você descansasse, lembrasse das coisas boas que Deus havia feito. Mas eles começaram a criar um monte de coisa. Inclusive, Deus nunca proibiu as coisas boas no sábado, tá? As boas atitudes. E eles começaram a engessar até mesmo as boas atitudes, tá? Então, Jesus fala aqui, num versículo, no capítulo que nós lemos aqui, que o sábado, o homem não foi feito para o sábado, tá? Mas o sábado para o homem. Então, o que Jesus estava falando, né? Que essa regra do sábado rígida não poderia nos guiar, tá? Mas o sábado foi feito para nós, e nós não fomos feitos para o sábado, tá? Então, ou seja, o dia foi feito para a gente, não a gente para o dia, tá? Então, essa é a ideia. Então, Jesus, ele fez uma boa ação a esse homem, tá bom? Ele curou, libertou, ele fez muitas outras coisas no sábado, e
confrontando a religiosidade dos fariseus, tá? A respeito do sábado. Então, mais ou menos, é essa a ideia que se tem que gravar aqui nesse versículo, tá? Então, prosseguindo, verso 12. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda, né? Os fariseus já caçando aqui a cabeça de quem foi. Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus amados, aqui eu quero que vocês coloquem aí em João 5,14, é que vocês anotem a referência do Evangelho de Lucas, capítulo 13, tá? Verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10. E aqui eu vou explicar um conceito que muitas pessoas não sabem, né? Ignoram. Então, Jesus fala para ele, né? Jesus fala: cara, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, existem algumas categorias de enfermidades, de doenças, né? De males do corpo, né? Que nós temos que distinguir, tá? Então, eu quero que você entenda que existe diferença entre doença e enfermidade, tá? Aquele homem, ele possuía uma enfermidade, tá bom? Então, coloquei doença, 2 pontinhos, e enfermidade, 2 pontinhos. A gente vai categorizar aí para que você possa saber a diferença. Então, doença, tá? Coloque assim: é algo a que todos nós estamos sujeitos, porque vivemos em um corpo físico de carne e osso, tá bom? É algo a que todos nós estamos sujeitos, porque vivemos em um corpo físico de carne e osso. Okay? Então, nós vemos, por exemplo, gente, a questão, né, do coronavírus aí, que está ocorrendo, né? Então, você vê que é um vírus, né, que ele vem, né, ele pega o corpo, né, ele traz algumas mutações, né, maléficas ao corpo, tá? Nós vemos também aí o diabetes, tá? Com excesso de açúcar, outros diabetes também que são geracionais, né, que são hereditários. Nós vemos bactérias, tá? Fungos aí que nós, né, às vezes, mulher tem muita facilidade de pegar fungo, tá? Homem também, em algumas ocasiões, nós vemos fungos persistentes e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Que a doença, ela vem e não é questão de alguém pecou, não é questão de você deu brecha. Não, acontece, a gente gripa todo dia, a gente pega uma bactéria, tá? Nossos filhos, às vezes, né, adoecem, a Liz, às vezes, vai para o hospital, não necessariamente porque nós demos brecha, mas é porque nós habitamos numa casa ainda corpórea, tá? E esse corpo físico, ele recebe, infelizmente, alguns tipos de doenças, enfermidades, perdão, doenças, que é diferente de enfermidades. Então, não que seja necessariamente um espírito maligno, tá? Mas a doença, ela é ligada mais a algo natural, tá bom? Então, é ligada mais ao envelhecimento do corpo. Pode ver que a maioria dos idosos, né, se não quase todos, né, eles têm alguma doença que vem de acordo com a idade. O corpo é como se fosse uma máquina que trabalha, né? E uma hora ele começa a apresentar defeitos, né? Até que ele vá, né, à sepultura, tá? Então, a doença, eu quero que você entenda isso, que a doença ela é de um cunho natural, é de um cunho físico, tá? Não necessariamente espiritual, tá? E agora eu quero que você coloque enfermidade. 2 pontinhos, né? Vocês já anotaram. Coloque aí, é de cunho espiritual. Ou seja, tem a sua causa, origem, é de cunho espiritual, ou seja, tem a sua causa, origem em uma ação espiritual demoníaca. Tem sua causa em uma ação espiritual demoníaca. Então, muitas das vezes a gente vê, né, aqueles vídeos da Universal, né? Tinha um encosto, né? É a forma, né, vamos dizer assim, né, chula de falar, né? Realmente, se você for analisar, de fato é isso, né? É porque existem ações demoníacas que são de áreas específicas do corpo. Inclusive, eu estou lendo um livro, né, que é O Poder do Jejum e Oração, né, Poder Secreto do Jejum e Oração, e fala, né, que fala que
que existem, né? E a própria Bíblia fala, né, que existem castas que só saem com jejum e oração, tá? Então, nós vemos que muitos espíritos, eles dominam pessoas, tá? Eles geram enfermidade na vida das pessoas. E não são todos os espíritos que se submetem a apenas uma vida comum de oração, de jejum, tá? Mas eles são níveis altíssimos, né? Como AIDS, o câncer e outros. Eu conheço um pastor aqui em Brasília, um amigo meu, inclusive, eu até recomendo, tá? Quem estiver sofrendo com algum tipo de enfermidade já congênita, hereditária há muito tempo, que me procure, que vou passar o contato para ele. E Deus usa ele grandemente, assim, ele ora por AIDS, as pessoas curadas de AIDS, de câncer, de tumores. É uma coisa, assim, maravilhosa. E aí, o que acontece? Ele é um pastor que jejua muito, ora muito, ele passa longos períodos, tá? E aí, o que acontece? Os espíritos se submetem a esse nível de unção, tá? Então, esses espíritos da AIDS, do câncer, esses outros espíritos, eles têm uma carga, vamos dizer assim, espiritual muito grande. Não é qualquer pessoa que consegue, através da oração de uma vida comum, expulsar esse tipo de influência demoníaca, tá? Então, esses são espíritos que geram enfermidades, tá bom? Eu vou ler aqui a passagem para vocês, ao qual eu falei, para que vocês percebam no que eu estou falando, tá? Então, Lucas, capítulo 13, verso 10. E Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. Verso 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Note, ela não tinha uma doença, ela tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Cara, isso aos olhos comuns da população, muitas vezes aos olhos, né, até da igreja, né? A gente acha que é uma coisa comum, né? Entrevou ali, né? Mas, ó, veja, que era um espírito de enfermidade. Prosseguindo. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias aqui é mister trabalhar neste, pois vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa? Então, note, meus amados aqui, que Satanás estava prendendo essa mulher numa prisão. Era um espírito de enfermidade que essa mulher possuía. Tá? E muitas vezes nós crentes, né, a gente imagina, né, que tudo, nós já vamos para o outro extremo. Nós acreditamos que tudo é uma doença, a gente vai para o médico e tudo, mas às vezes nós abrimos brechas e Satanás se apodera dessas brechas para instalar enfermidades. Por isso que Jesus falou para esse homem: não peques mais para que não te suceda coisa pior, tá? Então Jesus estava falando para ele: se você abrir brechas, pode vir coisas muito piores sobre a sua vida, tá bom? Esse é o sentido do que Jesus quis falar aqui. Então, e ainda tem outra questão também que eu nem anotei aqui, mas eu lembrei, a questão também que a gente falou nas aulas passadas da disciplina, tá? Da disciplina de Deus. Então, muitas vezes Deus permite que Satanás toque o corpo de alguém, tá? Veja Jó lá. Jó era aparentemente um homem que não tinha nenhum pecado, tá? Mas era um homem que ele fazia tudo corretamente. E Deus permitiu que Jó fosse testado. Então, Satanás tocou no corpo dele, não o levou à morte, porque Deus não permitiu, mas Deus permitiu. Deus permitiu que Satanás tocasse o corpo de Jó, tá? Então, nós vemos lá também, quando Paulo fala, aquele irmão que se deitou com a mulher do pai, que não se havia escutado nada ainda, né, de tão horrendo tamanho, e Paulo fala para esse rapaz, né, que eu entregar Satanás para que Satanás destruísse o seu corpo, para que no dia de Cristo ele fosse salvo. Mas depois Paulo volta atrás, né, mais à frente, e não executa essa sentença a esse rapaz. Nós vimos também a questão de Ananias e Safira, tá? Que pareceu que foi juízo de Deus, mas não foi. A Bíblia nos fala que juízo é para os ímpios, tá? Para os filhos de Deus resta só o castigo. E a Bíblia fala que Deus disciplina o filho que ama. Então, Ananias e Safira sofreram uma disciplina tão severa que foi a morte, tá? Não quer dizer que eles não foram salvos, só quer dizer que a disciplina foi tão severa que foi a morte. Então, às vezes, Deus usa a enfermidade, Deus usa o sofrimento, a doença, para que possa nos trabalhar, tá? Nos aperfeiçoar, para que nós entremos na forma dele, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. Só mutar aqui, gente, que tem um solto aqui. Pronto, mutei. Calma aí. Agora foi.
Vamos lá, prosseguindo. 16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? Então, note, né, que Jesus, ele fala que Deus está trabalhando até agora no sábado, né? Ou seja, Deus descansou no 7º dia. Mas não quer dizer que boas obras Deus não possa continuar realizando no sábado, tá bom? Então, o meu pai trabalha no sábado. Jesus estava falando, meu pai trabalha até hoje. E também Jesus, ele sempre fala, né, mais à frente, né, que eu só faço o que o pai me mostra, tá? Então, nós vemos que toda ação, ela ocorre primeiro nos céus para que ocorra na terra, né? Então, né, seja ligado na terra, né, tudo que é ligado nos céus. Seja assim na terra como é nos céus, tá? Então, por que o crente, ele primeiro precisa orar para que as coisas aconteçam? O que nós temos que entender é que esse mundo físico, ele é apenas a imagem do mundo espiritual, tá? Então, o tabernáculo de Moisés, ele era uma imagem do tabernáculo celestial. Se existem cadeiras, móveis, hoje aqui, são imagem de algo que existe espiritualmente, tá? Então, tudo que existe na terra é uma sombra. Então, quando nós entendemos que Deus, ele faz, ele primeiro você ora, garante nos céus. Por isso que a Bíblia nos fala, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Tá? Bater e abrir-se-vos-á. É porque, na verdade, nós pedimos no mundo espiritual, pedi dar-se-vos-á, buscais e achareis. Depois de ter pedido, nos resta buscar aqui na terra. Então, Senhor, eu quero um Honda Civic. Depois que eu pedir, buscais e achareis. Eu vou para o reino físico e agora eu vou começar a buscar o que eu acho, tá bom? Que eu tenho que ser para mim. É igual quando eu voltei para Brasília. Eu lembro que eu fui na casa do pastor Tom e eu falei assim, nossa, que casa bem dividida. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero uma casa igual a dele para alugar. E aí minha esposa estava de resguardo, na casa da minha sogra, a gente estava lá, e aí eu orei por um mês. Eu lembro, uma oração foi essa, Senhor, eu quero uma casa igual ou melhor que a do pastor Tom. Quando deu um mês certinho, abri uma vaga na imobiliária, eu busquei e achei a casa perfeitamente igual a dele, tá? Então é isso que nos fala, pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, tá? Então, prosseguindo. 18, verso 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus são muito sérios, tá? O filho é a imagem do pai. Verso 19. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai, vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, tá? Então, é isso que eu falei para vocês, tá? Que Cristo sempre vê o Pai trabalhando, sempre vê o Pai curando, sempre vê o Pai fazendo, porque primeiro se executa no mundo espiritual, para que depois se execute no mundo terreno, tá? Então, Cristo viu o Pai realizar para que depois ele realizasse, tá bom? Então, verso 20. Porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrarás, para que vos maravilheis, tá? Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Note, né, que a palavra fala, né, que Deus não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ninguém morre diante de Deus, todos estão vivos diante dele, tá? Então, note que quem morre hoje, nós estamos vivendo aqui, nessa terra, nós estamos vivos. Quando nós morremos nessa terra aqui, nessa existência terrena, nós vamos para a eternidade, tá? Nós que somos crentes para a eternidade com Cristo, e os que são ímpios para a eternidade, né, no inferno. Então, ou seja, mas nenhum de nós deixa de morrer diante de Deus, tá? Nós estamos sempre vivos diante de Deus. Inclusive, nós já estávamos vivos antes da fundação do mundo em Deus também. Que a Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos, né? E ele nos gerou dentro dele. Então, quando ele soprou em Adão ali, ele já soprou todos nós em Adão, tá? Então, todos estão vivos diante de Deus, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Lembra que eu falei também, né? Que, atualmente, quem julga é a palavra, tá? Quem aceita Cristo e seu sacrifício não recebe condenação, quem não aceita já está julgado. Cristo vai ser juiz no tribunal de Cristo lá na frente, no tribunal do trono branco, no tribunal das nações, tá? Os 3 tribunais que vão ocorrer. Prosseguindo. Em verdade, vos digo... Perdão, gente, 23. A fim de que todos honrem o Filho, por modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembra? Nós já vimos isso, né? Ok. Prosseguindo. Porque assim como o Pai... 25, perdão, gente. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Note, a mesma expressão que Cristo usa lá para falar dos adoradores. Vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus amados, eu quero que vocês anotem aqui nesse versículo a referência de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 ao 53. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 ao 53. Tá? Então, vou ler novamente aqui, 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Cristo estava falando aqui, como ele sempre fazia, né, no sentido literal e no sentido figurado, tá? Nem sei se dá para se falar em sentido figurado, mas é um sentido terreno, carnal e um sentido espiritual. Então ele fala que chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Ele veio para os mortos espirituais, tá? Então, note que tem uma passagem que vem um jovem e fala, Jesus, deixa eu pelo menos enterrar meu pai para que depois eu te siga. Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, tá? Então, Cristo está falando ali, deixe que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos, tá? Então, ele veio para os mortos, porque quando Adão pecou, todos perderam essa propriedade do espírito, tá? Adão pecou e a primeira coisa que se morreu em Adão, né, que eu até expliquei isso também no Cefal, foi o espírito. Por isso que Deus veio, desceu o jardim do Éden, né? É ridículo pensar que Deus estava procurando Adão fisicamente, né? Deus pergunta para Adão, onde estás, né? Ou seja, de onde tu estás de dentro do teu espírito, tá? Porque Adão já não conseguia mais se comunicar com Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu em Adão, a primeira morte, foi a morte espiritual. Nós vimos depois nas outras gerações, que só foi piorando a coisa. Caim, né, matou Abel. Depois, Lameque teve 7 mulheres. E assim por diante, tá? A maldade dos homens só se perpetuou, porque a morte ocorreu instantaneamente, mas as ações perversas foram se graduando com o tempo, tá? Gente, só mutar o microfone aqui, que alguém soltou o microfone também. Cara, não tô conseguindo... aqui vai play. Pronto, mutei. Ok. A Carol pediu para repetir sobre a enfermidade. Carol, eu vou repetir no final da aula, tá bom? A gente vê essa questão. Tá. Então, como eu estava explicando, eu me perdi. Tá, os mortos ouvirão. Então, nós estávamos mortos, tá? Em nossos delitos e pecados, a Bíblia fala. Nosso espírito estava morto. Então, é o que eu expliquei, né? Quando Cristo morreu, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E quando o Espírito Santo veio orar dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus. E a Bíblia fala que aquele que se une com o Espírito de Deus é só um. E tem o mesmo sentido de um casamento, tá? Então, aquele homem que sai da sua casa e a mulher que sai da sua casa e se une, se tornam um, tá? Uma só carne. É a mesma coisa. A Bíblia nos fala que aquele que se une com o Espírito de Deus é só um Espírito com Deus. Tá bom? Então, é um Espírito mesclado. O nosso Espírito Santo, nós já não temos só o nosso Espírito. Então, o que aconteceu? Nessa época de Jesus, como Jesus ainda não havia morrido, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, haviam somente mortos espirituais, tá? Então, por isso que Jesus falou aqui que quem ouve minha voz e minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra. É verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. E qual foi outro sentido aqui que Cristo falou também? Eu vou ler até a passagem aqui que nós anotamos, tá? Mateus 27. Depois de ter bradado novamente em alta voz, um contexto aqui é na crucificação de Jesus, tá? Jesus estava sendo crucificado aqui próximo à sua morte. E aqui fala, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Por que de alto a baixo, pessoal? Porque aquele véu do santuário era o véu que o sacerdote oferecia o sacrifício ali. Somente o sacerdote podia chegar diante de Deus, ninguém do povo, somente o sacerdote. Quando se rasgou de alto a baixo, ou seja, o próprio Deus rasgou o véu e falou assim, agora vocês não precisam de sacerdote, todos têm acesso ao Santo dos Santos, tá? Então não precisa mais que alguém ore por vocês, não precisa mais que alguém faça esse caminho, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, tá? Então Jesus, ele fez essa ponte. Lembra que a gente viu lá a escada de Jacó? Quem é a escada?
Quem estava no topo da escada? Deus, tá? Então não existe mais nenhum tipo de atravessador, tá? Porque Cristo, ele é a escada, ele nos conduz ao Pai, tá bom? Então foi rasgada. Prosseguindo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos, os que tinham morrido, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Note que realmente os mortos ressuscitaram. Aqui não fala dos mortos espirituais, mas dos mortos físicos, tá? Dos santos que haviam morrido em Cristo. Então, vou ler aqui novamente. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Por quê? O que a gente falou aqui no verso 50? Depois de ter bradado, ou seja, e Cristo nos fala também aqui em João, né? Os que ouvirem a minha voz, a minha palavra, vão levantar, vão sair dos seus sepulcros, vão viver, tá? Os mortos vão ressurgir. Inclusive Lázaro, tá? Quando Lázaro morre, por que Jesus chama Lázaro, vem para fora? Já parava para pensar? Por que ele não falou só, vem para fora? É porque se ele não chamasse somente Lázaro, todo mundo que estava morto ali ia levantar, ia sair todo mundo. Tá? Então, por isso que Cristo fala, Lázaro, vem para fora, porque ele chamou nominalmente Lázaro, porque se os outros ouvissem a voz dele, como está dizendo aqui, os santos, eles iam todos sair do sepulcro, tá? Então, por isso que Cristo foi bem enfático com Lázaro nessa passagem, tá? Então, vimos aqui que Cristo falou no sentido figurado e no sentido literal da palavra, tá? Prosseguindo. 25, 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, só quem pode julgar um homem é um homem, tá? Então, Jesus veio, passou por aqui, viu que nós tínhamos passado, está vendo que nós estamos passando, foi homem como nós, por isso que Jesus Cristo é homem, e por isso ele pode nos julgar na condição de homem, tá? Então, por isso que fala aqui, lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz, tá? Aqui também fala um pouco, pessoal, de quando ele vem na vinda dele, na segunda vinda, tá? Então, na primeira vinda de Cristo, no Apocalipse, tá? Já estou falando um pouquinho de escatologia. Ele vem primeiro para os vencedores, que nós estamos vendo lá no Cefal, tá? No curso de sexta-feira. Inclusive, nós vamos agora para a terceira e última aula de Salvação e Reino, que vai acontecer nessa sexta. E o que acontece? As pessoas acham que Cristo vai vir raptar toda a igreja. Não. Vão vir dois momentos distintos, tá? Existe um momento oculto aos olhos e existe um momento visível, tá? Então, esse momento oculto aos olhos, Cristo só vem para pegar os seus vencedores, que é a primícia da colheita. Então, quando existe uma plantação, vai se iniciar a colheita. Primeiro, se colhem as primícias, que são os melhores frutos, e se guardam. Depois, colhe-se o restante e se coloca no celeiro, tá? E não é diferente nessa representação, nessa simbologia de Cristo. Cristo vem, rapta primeiro os vencedores, tá? Então, só os vencedores, aqueles que se enquadram nas condições que nós já falamos no Cefal. Depois, se vocês quiserem, eu explico com mais calma também. E depois ele vem para raptar toda a igreja, tá? Só que vai ser um rapto visível. Vai vir com todos os santos, esses que foram raptados na primeira vez, tá? Com todos os seus exércitos sobre as nuvens, chegando sobre a terra para raptar o restante da igreja, tá? E nisso vai haver a ressurreição dos mortos, tá bom? Vai ver também, primeiro, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, e na segunda ressurreição vão ser os ímpios, tá? Então, nessa primeira ressurreição de Cristo, vão ser todos aqueles que morreram em Cristo. Então, eles vão ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz do amado deles, e vão ressuscitar, tá? Ainda que em espírito eles já estejam no paraíso, tá bom? Prosseguindo. Tá. Aqui o versículo prossegue, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, tá? Eu acabei de explicar. Então, o crente não é julgado junto com os ímpios, tá? O crente ele é julgado no tribunal de Cristo. Para que serve o tribunal de Cristo? Se quiser anotar isso, o tribunal de Cristo serve para galardão, tá? Então, e também para disciplina. A Bíblia nos fala que cada um vai ser julgado por Cristo para receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, tá? Tanto do corpo físico, tanto do corpo
como igreja, tá? Então, o tribunal de Cristo é para galardão, e o tribunal do trono branco, esse sim, é para os ímpios. Esse sim vai ser para todos os ímpios. A Bíblia nos fala, mostrar os grandes e os pequenos diante de Cristo. Esses grandes e pequenos, como já expliquei, são grandes e pequenos de ordem social, tá? Não são grandes e pequenos de tamanho. São grandes de autoridade, pequenos de autoridade, tá? Então, nós vamos ter lá Lenin, Stalin, vamos ter Bush, o pessoal que, né, Obama, grandes em autoridade, também o seu Zé da periferia que morreu ali, que ninguém conheceu, tá? Então, vamos ter ali grandes e pequenos, tá? Em questão de tamanho de representação social. Então, meus amados, estamos batendo aqui já 9h15. E na próxima aula eu estou vendo aqui que nós já vivemos muita coisa, não vai haver muita explicação assim. Vai dar para a gente dar uma adiantada boa na próxima aula. Então, eu acho que tá bom a gente encerrar por aqui por hoje, tá? 9h15, nós começamos às 9h20, para não ficar enfadonho. E aqui eu abro agora o momento da dúvida, tá? Quem tiver aí, além dessa que a Carol colocou aqui, repita sobre enfermidade, por favor, vou falar. Mas se alguém também tiver alguma dúvida aí, eu vou estar respondendo aí no possível, tá? Com o que eu souber aí, tá? Tá, vou falando aqui, enquanto alguém vai gerando a dúvida aí, anotando, pensando em algo, eu vou falando sobre a enfermidade. Sobre o conceito, Carol, de enfermidade, é isso? Eu vou abrir seu microfone, Carol, se você possa falar aí. Ah, tá. Carol falou que não conseguiu anotar tudo. Tá, então eu vou voltar aqui, Carol. Eu vou aqui. Oi, Carol. Tá liberado seu microfone. Fala lá. Oi, Israel. Eu não consegui anotar sobre o conceito. Ah, tá. Você falou bom, que é então. de cunho espiritual e tem sua causa, eu não consegui anotar todo. Tá bom. Eu vou voltar aqui para. Tá bom? Tá, joia. Beleza. Então vamos lá. Só seguir aqui. Tá, vamos lá. Enfermidade, 2 pontos. É de cunho espiritual, ou seja, tem sua causa em uma ação espiritual demoníaca. Enfermidade é de cunho espiritual, ou seja, tem a sua causa em uma ação espiritual demoníaca. Conseguiu anotar, Carol? Beleza, show. Ela colocou aqui que sim. Nada. Meus amados, mais algum questionamento, alguma coisa? Algum tipo de observação também? Quem quiser fazer, tá? É só eu que falo aqui não. Se alguém quiser fazer... Opa, Evinha. Liberar para a Evinha aqui. Vamos lá. Fala, Evinha. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá, beleza. Tem uma questão que você falou com relação aos anjos, né? Que eles não curam. Então, qual o papel exatamente dos anjos na Terra? Tá, os anjos, assim, o que eu quis dizer é que eles não têm em si a capacidade da cura, tá? Ele é um enviado mensageiro de Deus. A Bíblia nos fala, né, que eles são aqueles que hão de servir, aqueles que hão de herdar salvação, tá? Então, eles não servem nem todo mundo, é só aqueles que hão de herdar salvação, que somos nós crentes, né? Então, o anjo, ele pode carregar uma cura divina, tá? Mas por ordem de Deus. Mas em si só, ele não tem essa capacidade de curar. Mas qual o papel deles na Terra em si? É de servir os santos. Tá? A gente vê lá, quando Pedro estava preso, né? Veio um anjo, tomou Pedro, foi abrindo as cadeias, colocou Pedro lá de fora. Paulo e Silas, né? Quando estavam adorando, né? Veio o anjo também, libertou Paulo e Silas, tá? Nós vemos interferência de anjo muitas vezes, tá? Então, eles vão de servir. O serviço, ele não é necessariamente um serviço taxativo, enumerado, tá? É igual o Daniel. O Daniel estava orando, aí Deus falou para ele, o anjo falou para ele, desde que saiu a tua ordem, a tua oração, tá? Saiu a ordem no primeiro dia, mas a tua oração ficou impedida. Ou seja, existem classes diferentes de anjos. Esse era um anjo mensageiro. Existem anjos de guerra, arcanjos, tá? Então, existem várias classes de anjos, eles não são iguais. E por que a oração de Daniel ficou presa, né? Também já dando uma explicação. Porque é igual Paulo, né? Paulo fala, eu conheço um homem que não sei se foi na carne, não foi no espírito, não sei se foi na carne ou no espírito, ele foi ao terceiro céu. Ou seja, acredita-se que Deus está no terceiro céu. Existe um segundo céu, onde Satanás foi lançado, tá? É o céu onde ficam os demônios, as potestades, os principados, que são os poderes, e o nosso céu.
Então, Daniel orava, a sua oração passou, conseguiu passar, mas na hora de descer com a resposta, não conseguiu, porque ela ficou bloqueada nesse segundo céu. Então, existe o primeiro céu, existe o segundo céu, onde existe esse congestionamento espiritual, e existe o terceiro céu, tá? Então, você vê que o anjo veio, o mensageiro, trouxe a mensagem de Daniel, e Daniel, teve que ter sido enviado um outro anjo, Miguel, que era um arcanjo de guerra, para desobstruir esse espaço do segundo céu, para que a mensagem de Daniel conseguisse ser entregue. Entendeu? Show? Beleza. Meus amados, mais alguém, meus amados? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Amém. Eu estou entendendo aqui que acho que ninguém mais tem questionamento. Eu quero dar um bônus na aula de hoje, pessoal. É o seguinte, eu sempre estou, dando explicação para vocês aqui numa Bíblia que eu tenho no computador. E é uma Bíblia que tem me auxiliado muito. É uma Bíblia que ela já tem todas as palavras, assim, ela tem o português, é claro, mas quando você clica em cima da palavra, ela já te dá o significado em grego e em hebraico, tá? O Novo Testamento em grego, que foi escrito em grego, e o Velho Testamento em hebraico. Eu quero só compartilhar minha tela rapidamente aqui com vocês, para que não fique muito longa a aula. Quer ver? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Digam aí se vocês estão enxergando a minha tela aí. Deixa eu maximizar aqui a Bíblia. Só um minutinho. Estão enxergando, gente? Tá dando para ver. Beleza. Então é o seguinte, meus amados, essa é a Bíblia que eu uso, ó. Olha que maravilha. Eu vou, tudo que eu falo para vocês, eu vou lendo e eu tenho um comentário aqui, ó, que eu faço, né? Por exemplo, aqui, ó, explicar a questão do sábado, tal. Eu vou falando, né? Mas o que é mais interessante nem é isso, né? É que, por exemplo, aqui, o homem, se eu clicar aqui em cima da palavra homem, ele vai me dar aqui, ó, antropos, tá? Então, cara de homem, ser humano, ou seja, genericamente, não sei o quê. Então, ele me dá toda a etimologia da palavra, tá? É assim também no Velho Testamento lá. Quando eu clico em cima, ele me dá o significado. Por exemplo, filho, vou clicar aqui em cima. E aqui, é usado aqui, ó, filhote, tal, geralmente usado para descendente humano, que não sei o quê, tal. Então, assim, meus amados, essa Bíblia aqui, ela é muito boa, tá? Porque ela já tem um dicionário dela embutido e também ela te dá o significado das palavras e também você tem várias opções de anotação, se você quiser fazer uma anotação do versículo aqui, tá? Se quiser acompanhar a aula junto comigo no notebook aqui também, você ir anotando o que eu estou falando também. Então, é uma maravilha, tá? É uma ferramenta para abençoar a vida dos irmãos. E aí eu vou estar deixando aqui no grupo lá o link para fazer a aquisição dessa Bíblia. Ela custa, se não me engano, R$119 ou R$120. Dá para dividir não sei quantas vezes no cartão. Mas eu digo, não é gasto, é investimento, tá? Porque é muito importante que você saiba a origem das palavras, porque não adianta nada você ler o que o tradutor fez, porque nossa Bíblia, não sei se vocês sabem, ela foi traduzida várias vezes. Foi do hebraico para o grego, do grego para o alemão. Martinho Lutero, que era alemão, traduziu depois para outra língua. Houve a tradução da Septuaginta, que foram os 70 também, que foi lá uma tradução que eu esqueci, que foi no Oriente Médio. Então, assim, são várias traduções. Mas se você tem uma tradução que te leva mais perto da verdade e te dá a opção de você clicar em cima da palavra e entender o que aquilo quer dizer de verdade, poxa, isso aí é maravilhoso. Tá? Isso aí já traz um nível de revelação muito alto. Tá bom? Então, eu vou estar colocando lá no grupo para vocês terem noção de que Bíblia é essa que eu estou falando, tá? Então, meus amados, eu já falei demais. 9h23, a gente passou aqui 3 minutos. Tá? Quer falar uma coisa? Não quer falar? Meu pai também não quer falar nada aqui. Então, eu vou encerrar, tá bom, meus amados? Então, curtam a aula aí, deixem aquele like, beleza? Tamo junto aí, fiquem na paz do Senhor, tá bom? Abraço, pessoal. Valeu.